É isso mesmo, galera. Parem de buscar segurança o tempo todo. Esse é o título do vídeo. Eu trago isso porque esse vídeo é um reflexo de várias conversas que eu tive com outros desenvolvedores durante o meu processo de mentoria, e a maioria deles estavam buscando estabilidade, a maioria estava buscando segurança, e eu passo para eles o tempo todo de que o mundo não é estático, as coisas mudam. Então, assim como eu trabalho hoje para fora, amanhã o governo pode falar, cara, quem trabalha para fora do Brasil hoje vai ser taxado em 200%, e aí vai inviabilizar, eu vou ter que buscar uma outra alternativa. É assim que as coisas são, é assim que as coisas funcionam, e uma vez que você aceita isso, eu acho que as coisas ficam melhores, né? A forma de você pensar também muda, e essa é a provocação que eu vou trazer para vocês aqui no vídeo. Vou explicar um pouco sobre como você pode reduzir essa ansiedade, né, de estar sempre com medo de ser demitido, ou sempre com medo de mudanças externas atrapalharem ali as suas decisões. A galera que está entrando no mercado de tecnologia agora está com muito medo de ser substituído por inteligências artificiais. A galera que já tem um tempo na área está com medo de ser demitida por conta das IAs. Então, fica comigo nesse vídeo aí que eu vou tentar deixar vocês mais tranquilos a respeito disso, tá? Então, o primeiro ponto é o seguinte: a gente é programado, gente, a sempre buscar segurança. Então, eu sou de 94, tá? Então, tenho 30 anos. Eu sempre fui aconselhado desde pequeno a fazer concurso público. E isso por conta da estabilidade, né, financeira que o concurso público provê para todo mundo. Então, uma vez que você consegue um emprego público, você não precisa mais, digamos, se preocupar com esse fator de demissão. E aí a iniciativa privada se torna um grande vilão, né? Porque uma vez que você está na iniciativa privada, você pode ser demitido, e isso é um absurdo. E perceba que a gente já começa a nossa vida com esse pensamento da defensiva, né? A gente já começa na defensiva, ó, não vai para aí não, tem que ter segurança. E isso, cara, por muito tempo me atrapalhou um pouco a enxergar as outras coisas, tá? E aí uma vez que eu abri a minha cabeça para, cara, talvez esse caminho aqui de menor risco, né? Porque ainda tem isso, você estudar para concurso é uma coisa que envolve risco, sim, porque você está investindo o seu tempo ali para poder sentar bunda na cadeira, estudar, chegar em uma prova e talvez não ser o seu melhor dia ali e perder, né, naquela prova. Mas eu não estou falando desse risco, estou falando do risco financeiro de você ser, né, aprovado, caso você seja aprovado. E aí eu pensava muito no outro lado, né? Porque na minha família eu tinha meu pai, que era um militar e ele era um concursado, e minha mãe, que era uma pessoa autônoma, uma cabeleireira, e eu tinha esses dois caminhos, né? Os dois exemplos que eu tinha. E aí eu tive que optar por um desses exemplos, porque eram as únicas pessoas que eu tinha ali ao meu redor, meus exemplos, e parte da minha família, a maioria não tinha ensino superior nem nada disso, né? Eu vim de uma origem muito humilde, então era difícil ter esses exemplos. Só que eu notava que as outras pessoas que eram mais bem-sucedidas não eram pessoas que estavam ali em cargos públicos. E por conta disso, assim, por boa parte da minha vida, por influência, né, do meio, eu foquei em ser concursado mesmo, em estudar para concurso, né? Só que no meio do caminho eu mudei. Eu falei, cara, eu acho que eu vou ser mais bem-sucedido se eu fizer esse outro caminho aqui. Que foi a minha mudança para a tecnologia. Eu não ia fazer tecnologia, tá? Eu comecei a minha carreira, eu comecei os meus estudos voltados para direito, porque eu estava pensando já em fazer essa trilha, né? Trilha do concurseiro, fazer uma faculdade de direito e depois fazer algum concurso para qualquer coisa e ficar estabilizado. E aí eu mudei para tecnologia porque era algo que eu tinha bastante aptidão e algo que eu sentia que eu ia ser bem sucedido de alguma forma. Não sabia, não conhecia o mundo de programação, não era tão acessível como é hoje, né? Não tinha um cara que nem eu falando para vocês. E aí, por conta disso, era mais difícil, era uma decisão mais audaciosa. Mas eu consegui tomar essa decisão e mudar essa direção. Na época, né, muito criticado por basicamente todo mundo, e isso acontece, cara. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês é que a gente começa a nossa vida muito na defensiva e a gente tende a seguir na defensiva até o final da nossa vida. Parece que a gente já começa com a incapacidade de produzir alguma coisa.
Então a gente tem que buscar algo que seja seguro para que a gente fique ali, cara, ó, aqui é seguro, se acontecer alguma coisa comigo, eu tô nessa segurança. E eu tento passar para a galera que faz mentoria comigo para sair um pouco dessa defensiva e atacar, sabe? Então, cara, produz um conteúdo, faz uma postagem, se expõe mais no seu trabalho, se expõe mais a riscos no seu trabalho. E foi assim que eu cresci na minha carreira. Então, eu comecei sendo front-end. Na verdade, na faculdade você não tem muito isso, né? Então, eu trabalhava numa empresa júnior e na empresa júnior eu atuava como front-end. Não ganhava nada por isso, era empresa júnior, você não tem retorno financeiro. Mas logo eu notei que no momento que eu estava definindo, eu sou front-end, eu ficava limitado a muita coisa, então eu comecei a ser um cara mais generalista. E aí pivotei para back-end, fiquei mais na parte de back-end, mas sempre com esse perfil mais generalista. E me expondo a riscos mesmo, porque uma vez que você tem que lidar com infraestrutura, uma vez que você tem que lidar com back-end, e aí eu já vou entrar na segunda parte do vídeo, né? Por que tem tanta gente que é front-end ao invés de back-end? É simplesmente o medo de se expor ao risco. Uma vez que você está no back-end, você tem muito mais risco de quebrar uma coisa importante do que no front-end. Isso é fato, galera. Não adianta a galera que trabalha no front-end dizer aqui para mim que, cara, é a mesma coisa, a mesma responsabilidade, que não é. Hoje eu tenho acesso a bancos de dados aqui de produção, que se eu fizer merda eu sou demitido tipo, uma hora depois, entendeu? Já aconteceu casos do cara fazer operações, né? E aí fala dos nossos processos também de não ter um controle disso. Mas o cara fez operações ali que foram irreversíveis. Na verdade a gente conseguiu reverter, mas ele fez operações que danificou o banco de dados e, cara, o cara foi demitido de fato, entendeu? Então existe sim essa barreira de entrada para a galera de back-end e é meramente por conta de riscos. E defendo sempre esse ponto, né? Se você trabalha hoje em uma posição, cara, eu sou front-end, e aí tem a oportunidade de tocar no back-end e você não vai para aquela oportunidade ali, você está deixando de aprender muito e de ser um cara mais bem reconhecido na sua empresa do que um cara que está só ali trabalhando no front-end, tá? Então, perceba que o pensamento de segurança bloqueia você de fazer tanta coisa, de crescer tanto, que você simplesmente fica seguro ali na sua mediocridade, né, entre aspas. Então, galera, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês, tá? Então, vocês devem se expor mais a riscos. É claro que eu não estou mandando você pular de paraquedas, andar de moto a 300 por hora, que nem eu faço, mas você só vai conseguir crescer, cara, se você se expor a riscos, se você participar mais das reuniões, se você começar a se posicionar mais como um líder, né? Então, esse vídeo aqui é um reflexo do que eu estou passando agora, porque eu estou liderando muitos projetos para esse cliente que eu estou trabalhando. Então eu percebo que tem vários assuntos que eu não estou acostumado, né? A gente está falando aqui de real estate nos Estados Unidos, então tem várias coisinhas que eu não sei e é normal. Eu não nasci nos Estados Unidos, eu não sou corretor de imóveis, mas eu tenho que me expor a esse risco de dar a cara a tapa e falar, cara, eu não sei o que é isso aí, eu não sei o que é HOA. Né? O cara falou uma vez comigo em uma reunião, um HOA. Eu falei, cara, o que é HOA, irmão? Não sei o que é. E aí ele me explicou e eu vi que era tipo um síndico aqui do Brasil. Eu falei, sim, beleza, você tá falando de síndico. Tipo, eu não falei síndico, né? Mas, enfim, vocês entenderam. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido a ideia principal desse vídeo. Se você gostou, deixa aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, abraço.